meu marido me deu uma festa surpresa de divórcio no nosso aniversário, com direito a um bolo que dizia, finalmente livre. Seus amigos aplaudiram quando ele me entregou os papéis, dizendo, considere a formatura deste ano um fardo. Agradeci a todos gentilmente e assinei imediatamente. Enquanto comemoravam, assinei algo que faria suas lágrimas soarem como uma lembrança distante. Fiquei na chuva do lado de fora do cemitério de Santa Catarina, observando meu marido, Raymond, arrumar rosas brancas no túmulo de sua mãe com a mesma precisão teatral que usava durante as reuniões do conselho. Mesmo em luto, ele se apresentou. O jeito como inclinava a cabeça, a pausa calculada antes de falar, o tremor na voz que transparecia exatamente quando os fotógrafos poderiam estar observando. Era tudo coreografia. Ela teria ficado tão orgulhosa do que construímos juntos, disse ele, suas palavras ecoando pelo cemitério vazio. Mas nós dois sabíamos a verdade. Não havia nós no que havia sido construído. Havia apenas eu trabalhando nas sombras enquanto ele reivindicava os holofotes. Aquela manhã começara como todas as outras em nossa cobertura com piso de mármore. A luz do sol entrava pelas portas-janelas francesas, projetando padrões dourados em superfícies que custavam mais do que o salário anual da maioria das pessoas. Eu me movia pela casa com a graça praticada de alguém que aprenderá a fazer a elegância parecer natural. Orquídeas frescas precisavam de ajustes no saguão. Meu reflexo precisava de uma última verificação antes do almoço beneficente, onde Raymond mais uma vez levaria o crédito pelas inovações que eu havia criado nas profundezas da cozinha do Victoria Stables. A rotina havia se tornado sufocante. Cada gesto elegante parecia mais uma barra na gaiola dourada que eu, sem saber, havia construído ao meu redor. Eu não era mais Victoria, a empreendedora, a força criativa por trás do sucesso do nosso império de restaurantes. Eu havia me tornado Victoria, a esposa, o belo acessório que fazia Raymond parecer mais sofisticado, mais completo. Mas, estando naquele cemitério, observando-o se apresentar, mesmo para sua falecida mãe, algo se cristalizou em minha mente. Não era luto. Era mais uma apresentação, mais uma oportunidade para Raymond demonstrar sua suposta profundidade de caráter. Percebi que todo o nosso casamento não passará de seu empreendimento comercial mais ambicioso. Casar-se com a mulher que poderia construir seu império e, ao mesmo tempo, permitir que ele reivindicasse a propriedade da visão dela. A lembrança dos avisos do meu pai, Logan, inundou-me com uma clareza desconfortável. 3 anos antes, em seu escritório com painéis de carvalho que cheirava a couro e uísque velho, ele insistira naquela cláusula pré-nupcial incomum: 65% dos bens se Raymond iniciasse o divórcio ou cometesse adultério. As mãos calejadas de Logan agarraram seu copo de cristal enquanto ele explicava sua desconfiança instintiva em relação a homens charmosos que se casavam por promoção e não por amor. Victoria, disse ele, com a voz carregada de décadas de negócios. Homens como Raymond enxergam oportunidades onde outros veem romance. Prometa que vai assinar isso. Aos 26 anos, eu havia descartado suas preocupações como paranoia antiquada. Eu confiava plenamente em Raymond, acreditava no conto de fadas que estávamos construindo juntos. A atitude protetora do meu pai era um insulto, como se ele achasse que eu não conseguia reconhecer o amor verdadeiro quando o encontrava. Na noite anterior ao nosso casamento, enquanto eu estava sentada no meu quarto de infância, cercada por seda branca e promessas do amanhã, decidi revisar o contrato uma última vez para entender exatamente contra o que eu estava concordando em me proteger. Mas, quando amanheceu, os papéis haviam desaparecido. Raymond dispensou minhas preocupações com aquela risada encantadora que me atraiu pela primeira vez em uma degustação de vinhos, 3 anos antes. Advogados e suas papeladas, disse ele, ajeitando a gravata no espelho do nosso quarto com o mesmo cuidado meticuloso que demonstrava com tudo na vida. Não se preocupe, querida. Temos uma eternidade para resolver os detalhes. Para sempre. A palavra tinha um gosto amargo agora, enquanto eu observava endireitar as rosas com precisão geométrica. Como eu tinha sido ingênua em acreditar que um homem que calculava cada gesto, cada palavra, cada aparição pública deixaria algo tão importante quanto a proteção financeira ao acaso. O desaparecimento do acordo pré-nupcial não foi um acidente. Foi uma estratégia. Enquanto Raymond passava os dias fazendo networking em eventos do setor e posando para capas de revistas de negócios que destacavam nossos restaurantes, eu passava inúmeras noites no Victoria Stables Kitchen com Marcus Thompson, nosso chefe principal.
Juntos, reformulamos cardápios que transformaram nosso restaurante no destino gastronômico que ele havia se tornado. Negociei contratos com fornecedores que garantiram a qualidade, mantendo as margens de lucro. Analisei o feedback dos clientes e criei as harmonizações de vinhos exclusivas que os críticos gastronômicos elogiaram em suas avaliações. Cada inovação, cada avanço criativo, cada decisão estratégica que construiu nosso sucesso, eu documentava tudo em diários detalhados que mantinha escondidos em nosso escritório em casa. Os programas de fornecimento sustentável que atraíram clientes ecologicamente conscientes, os protocolos de treinamento de funcionários que criaram a experiência de serviço excepcional que nossos clientes esperavam. As rotações sazonais do cardápio que faziam com que blogueiros gastronômicos retornassem mês após mês. Minhas impressões digitais estavam em todos os aspectos do nosso império. Mesmo assim, permaneci deliberadamente invisível. Eu havia me convencido de que esse arranjo era temporário, que eventualmente Raymond reconheceria minhas contribuições publicamente. Mas, à medida que os meses se transformavam em anos, percebi que ele não tinha intenção de compartilhar o crédito. Na cabeça dele, eu era a esposa que nos apoiava e nos dava sugestões, não a arquiteta que projetou nosso sucesso do início ao fim. A ironia era requintada. Enquanto Raymond encantava investidores e posava para fotos, eu construía relacionamentos com fornecedores que respeitavam minha expertise, cultivava conexões com profissionais do setor que valorizavam meus insights e criava sistemas e processos que poderiam escalar nosso conceito para o império multilocal que eu imaginava. No entanto, quando as publicações de negócios queriam divulgar nossa história de sucesso, Raymond era sempre o único tema, o empreendedor visionário que havia construído algo extraordinário. Parado naquele cemitério, assistindo à apresentação de Raymond atingir seu ápice com um momento perfeitamente sincronizado de reflexão silenciosa, senti algo mudar dentro de mim. A mulher que passará 3 anos se tornando menor, mais quieta e mais complacente estava despertando para uma verdade que eu vinha evitando. Este casamento não era parceria. Era exploração disfarçada de casamento e selada com promessas que Raymond jamais pretendera cumprir. A chuva começou a cair com mais força, e Raymond olhou para o nosso carro com a mesma expressão calculista que usava ao decidir se continuava em um evento de networking ou partia para uma oportunidade mais lucrativa. Até mesmo sua dor tinha um limite de tempo, um ponto em que a performance deixava de valer a pena. Devemos ir, disse ele, com a voz já voltando ao tom normal, o tremor teatral desaparecendo como se a maquiagem tivesse sido lavada. O carro vai ficar encharcado se esperarmos muito mais. Enquanto voltávamos pelos portões do cemitério, o telefone de Raymond vibrou com o que presumi serem ligações de negócios, parabéns pela nossa última avaliação de restaurante ou solicitações de reunião de potenciais investidores. Ele sorria ao ler cada mensagem, aquela expressão satisfeita que exibia quando as coisas corriam conforme seus planos. Mas eu estava começando a entender que os planos de Raymond nunca me incluíram como um parceiro igual. Eu era um recurso a ser gerenciado, um talento a ser explorado, uma reputação a ser emprestada quando conveniente e descartada quando não fosse mais útil. O acordo pré-nupcial que misteriosamente desaparecera representava mais do que a falta de papelada. Representava o momento em que Raymond decidiu que seu sucesso importava mais do que minha segurança, suas ambições mais do que minha confiança. A chuva continuava caindo quando chegamos ao carro, e percebi que a tempestade lá fora não era nada comparada à que se formava dentro de mim. A viagem de volta do cemitério transcorreu em silêncio. Raymond estava absorto no celular enquanto eu olhava pela janela manchada de chuva. Quando chegamos à garagem, a tempestade havia se intensificado, tornando a noite de novembro escura e fria. Raymond correu para dentro sem me esperar, já concentrado em quaisquer mensagens que estivessem exigindo sua atenção durante nossa tarde sombria. Segui mais devagar, meus saltos batendo no mármore molhado da nossa entrada. Havia algo diferente na casa, embora eu não conseguisse identificar o que havia mudado. Talvez fosse eu. Talvez a conversa comigo mesma naquele cemitério tivesse mudado a forma como eu via tudo, inclusive a casa que compartilhávamos. Raymond desapareceu imediatamente em seu escritório, alegando ligações comerciais urgentes que não podiam esperar. Ouvi sua voz através da porta fechada, animada e engajada de um jeito que nunca era quando discutíamos nosso restaurante ou nosso futuro juntos. O contraste me chamou a atenção enquanto eu estava sozinho em nossa imensa sala de estar, cercado pelos móveis que havíamos escolhido juntos, mas que, de alguma forma, pareciam inteiramente dele.
Na manhã seguinte, tive minha reunião agendada com os fornecedores, uma negociação de rotina com nossos fornecedores de produtos agrícolas a qual Raymond raramente se dava ao trabalho de comparecer. Essas reuniões eram discretas, operacionais demais para alguém que preferia o glamour de almoços com investidores e conferências do setor. Atravessei a cidade de carro até o distrito de armazéns e passei 2 horas revisando os padrões de qualidade e os preços sazonais com Maria Santos, que fornecia nossos restaurantes desde a inauguração. Seu marido não entende de comida como você, disse Maria enquanto examinávamos amostras de vegetais de inverno. Quando ele vem aqui, fala sobre custos. Quando você vem, fala sobre clientes, sobre criar algo especial. A observação dela permaneceu comigo durante a viagem para casa. Raymond pensava em custos, margens de lucro e métricas de eficiência. Mas nunca pensou na experiência que estávamos criando, nas memórias que estávamos ajudando as pessoas a construir em nossas mesas. Essa visão sempre foi minha. Cheguei em casa mais cedo do que o esperado, e a reunião terminou mais rápido do que o previsto. A casa parecia vazia quando entrei, com o carro do Raymond ausente da garagem. Ele devia ter saído para um dos seus eventos de networking, aqueles em que ele encantaria potenciais investidores enquanto levava o crédito pelas inovações que eu havia desenvolvido em nossa cozinha. Seu telefone estava esquecido no balcão de granito da cozinha, vibrando insistentemente com mensagens recebidas. Raymond nunca ia a lugar nenhum sem aquele aparelho. Ele o tratava como uma extensão do seu braço, verificando constantemente e-mails e mensagens de texto que, segundo ele, eram cruciais para o sucesso do nosso negócio. O zumbido continuou e olhei para a tela. Várias notificações de alguém chamada Sofia, diretora de marketing, preencheram a tela. Não reconheci o nome, embora Raymond se reunisse frequentemente com consultores de marketing e especialistas em marcas. As mensagens pareciam urgentes, com o texto de pré-visualização sugerindo planos urgentes e conflitos de agenda. Peguei o telefone, com a intenção de ligar para o Raymond e avisá-lo que o havia esquecido, mas a tela desbloqueou automaticamente, revelando a conversa completa com essa tal de Sofia. O que vi me deixou sem fôlego. As mensagens narravam meses de jantares íntimos em restaurantes que eu não reconhecia. Escapadas de fim de semana para hotéis litorâneos onde Raymond alegava estar participando de conferências de negócios. Planos detalhados para um futuro que parecia existir em algum universo paralelo onde eu nem existia. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu percorria conversas que pintavam um quadro de traição tão abrangente que parecia surreal. Sofia escreveu sobre aquela esposa ingênua que aparentemente não fazia ideia do que estava acontecendo em seu próprio casamento. Raymond reagiu com alívio ao saber que o acordo pré-nupcial não existia mais. Ambos presumiram que eu havia assinado a renúncia à minha proteção na noite do nosso casamento, 3 anos atrás. Eles discutiram o cronograma, a logística e as estratégias para o eventual pedido de divórcio de Raymond, como se fosse uma transação comercial que exigisse planejamento e execução cuidadosos. O telefone escorregou dos meus dedos trêmulos, batendo ruidosamente no balcão de granito. O som ecoou pela nossa casa vazia como um tiro. Olhei para o aparelho, cuja tela ainda brilhava com evidências da fraude sistemática de Raymond, e senti algo fundamental mudar dentro de mim. Sempre me orgulhei de ser perspicaz, de ler as pessoas e as situações com a intuição que me levou ao sucesso nos negócios. Mas eu era completamente cega ao que acontecia na minha própria casa, com meu marido. O homem em quem eu confiava completamente planejava minha destruição enquanto eu construía seu império. Naquela noite, depois que Raymond voltou para casa com desculpas por ter esquecido o celular e desculpas por ter reuniões inesperadas com clientes, esperei até que ele adormecesse antes de ir para seu escritório particular. O quarto cheirava a couro e colônia cara, repleto de prêmios e fotografias que celebravam sua suposta perspicácia para os negócios. Eu nunca havia vasculhado os documentos pessoais de Raymond antes. Nosso casamento fora construído com base na confiança, ou assim eu acreditava, mas confiança era aparentemente um luxo que eu não podia mais me dar ao luxo de ter. Comecei a examinar metodicamente os arquivos e as gavetas da escrivaninha com precisão cirúrgica. Raymond era extremamente organizado. Tudo etiquetado e categorizado de acordo com seus padrões rigorosos. Documentos financeiros ocupavam a última gaveta de sua antiga escrivaninha de mogno, organizados em pastas que registravam o crescimento dos nossos negócios e investimentos pessoais. Atrás dos arquivos financeiros, escondidos em um painel falso que descobri por acaso quando a gaveta emperrou, estavam documentos que eu nunca tinha visto antes.
o acordo pré-nupcial original que meu pai insistira em fazer, com apenas a assinatura de Raymond. Meu nome permaneceu sem assinatura em todas as páginas, exatamente como eu me lembrava da nossa noite de núpcias, quando decidi revisar o contrato uma última vez. Mas essa não foi a pior descoberta. Pastas de papel pardo continham extratos bancários de contas nas Ilhas Cayman, investimentos imobiliários feitos exclusivamente em nome de Raymond e correspondência sobre oportunidades de negócios que ele nunca havia me mencionado. No final da pilha, havia uma proposta formal de venda da Victoria Stable para um conglomerado hoteleiro, completa com projeções financeiras e cronogramas de transição. Cada página representava mais uma camada de traição calculada. Raymond não tinha sido apenas infiel. Ele vinha se posicionando sistematicamente para abandonar nosso casamento e roubar o império empresarial que eu havia construído, deixando-me apenas com o acordo de divórcio que seu acordo pré-nupcial em falta poderia proporcionar. Sentei-me em sua cadeira de couro, cercada pelas evidências de suas mentiras, e senti o calor em meu peito ser substituído por algo frio e calculista. A mulher que passará 3 anos se tornando menor, mais quieta, mais complacente, finalmente enxergava sua situação com total clareza. Raymond nunca me viu como um sócio. Eu era um recurso a ser explorado, um talento a ser colhido até que não fosse mais útil. O império de restaurantes que supostamente construímos juntos era, na verdade, algo que eu havia criado enquanto ele assumia o crédito e planejava sua estratégia de saída. Fotografei cada documento com precisão metódica, garantindo que cada detalhe fosse capturado com clareza. Depois, devolvi tudo ao seu esconderijo, sem deixar vestígios da minha descoberta. Raymond acordaria na manhã seguinte acreditando que seus segredos permaneceriam seguros, sem saber que sua esposa finalmente descobrira através de sua fachada cuidadosamente construída. Na noite seguinte, eu estava na mesa da Vitória mais tarde do que de costume, fazendo um inventário com Marcus Thompson na cozinha silenciosa, após o término do serviço. Marcus trabalhava comigo desde a inauguração, suas mãos calejadas elaborando os pratos que eu criava com a habilidade de alguém que entendia a comida como arte e não como mero comércio. Senhora Vitória, disse ele, parando sobre as folhas de inventário de vinhos. Todos nós sabemos quem realmente comanda este lugar. Suas palavras pairaram no ar entre nós, carregadas de um significado que eu não tinha certeza se estava pronto para reconhecer. Se precisar de alguma coisa, ele continuou em voz baixa. Documentação, depoimento, o que quer que precise, você tem nossa total lealdade. Olhei para o seu rosto honesto e percebi que todos, exceto eu, estavam enxergando a verdade sobre o meu casamento, o meu negócio e o verdadeiro caráter do meu marido. Toda a equipe vinha protegendo silenciosamente o restaurante das ordens incompetentes de Raymond, seguindo minhas orientações enquanto documentavam suas ausências e suas decisões cada vez mais erráticas. Pela primeira vez em meses, senti que não estava completamente sozinho. As palavras de Marcus permaneceram comigo durante as horas sem dormir que se seguiram. Saber que minha equipe estava protegendo o restaurante da incompetência de Raymond enquanto documentava suas falhas me proporcionou uma inesperada sensação de validação. Eu não estava perdendo a cabeça. Não imaginava a extensão das suas mentiras. Outras pessoas também viam, mas o reconhecimento não era suficiente. Eu precisava de um plano. Os 6 meses seguintes se tornaram uma aula magistral de engano estratégico. Todas as manhãs, eu acordava ao lado do homem que me traía sistematicamente e desempenhava o papel de esposa dedicada com uma perícia que surpreendia até a mim. Participei de reuniões do conselho onde Raymond apresentou minhas iniciativas de fornecimento sustentável como seu avanço na consciência ambiental, concordando com a cabeça enquanto fotografava seus slides de apresentação para meu crescente arquivo de evidências. Os almoços mensais com investidores se transformaram em produções teatrais particularmente surreais. Raymond guiava potenciais parceiros pela Victoria Stable, explicando o fluxo de trabalho da cozinha que eu havia projetado, os protocolos de treinamento de equipe que eu havia desenvolvido e os padrões de experiência do cliente que eu havia implementado. Ele falava com tanta convicção sobre suas inovações que às vezes eu me perguntava se ele havia se convencido de que as ideias eram originalmente suas. Vitória foi inestimável em me ajudar a executar esses conceitos, ele dizia, gesticulando em minha direção com um sorriso condescendente reservado a quem aprecia ajuda. Os investidores acenavam educadamente na minha direção antes de voltarem a atenção para o homem que acreditavam ser o visionário por trás do nosso sucesso. Cada sorriso falso que eu dava durante essas apresentações se tornava parte da minha estratégia maior. Cada gesto de apoio foi cuidadosamente calculado para manter a confiança de Raymond.
Enquanto construía meu caso, aprendi a demonstrar gratidão pelo crédito que ele roubou e a demonstrar gratidão pela plataforma que ele me proporcionou para demonstrar sua perspicácia empresarial. Os momentos mais difíceis ocorreram durante conversas privadas com a família de Raymond, especialmente com sua irmã Rebecca, que sempre me tratou com uma condescendência mal disfarçada. Ela elogiava o brilhantismo empresarial de Raymond durante os jantares de fim de ano, mas descartava minhas contribuições como um apoio útil à sua visão. Você tem muita sorte de ter se casado com alguém com o espírito empreendedor do Raymond, ela me disse durante o jantar de ação de graças. Suas palavras carregavam uma rispidez que sugeria que eu deveria ser grata pela oportunidade de testemunhar o sucesso dele. Sorri e concordei, mesmo sabendo que o espírito empreendedor de Raymond consistia principalmente em assumir o crédito por um trabalho que ele próprio não poderia ter concebido. Meu relacionamento com Isabela Rodrigues desenvolveu-se gradualmente por meio do que pareciam ser encontros casuais em eventos do setor. Ela era uma capitalista de risco especializada em investimentos em hospitalidade, alguém que Raymond havia tentado, sem sucesso, cortejar durante meses. Seu interesse inicial em nosso negócio havia diminuído após o encontro com Raymond, cuja incapacidade de discutir detalhes operacionais além da linguagem superficial de marketing não a impressionara. Mas Isabela me notou em uma conferência do setor de restaurantes, reconhecendo-me de artigos em que aparecia ao lado de Raymond em fotos. Quando ela se aproximou de mim durante um intervalo para networking, suas perguntas se concentraram em detalhes que Raymond nunca se preocupou em aprender. As rotações sazonais do cardápio do Victoria's Table demonstram uma sofisticação notável, disse ela enquanto tomava um café perto do local da conferência. As harmonizações de vinhos demonstram alguém com um conhecimento genuíno dos perfis de sabor e da psicologia do cliente. Acabei discutindo aspectos do nosso negócio que raramente tinha oportunidade de explorar com alguém fora da equipe da cozinha. Isabela ouvia com a atenção concentrada de alguém que reconhece a expertise e quando a encontra. Nossas conversas evoluíram para almoços mensais em restaurantes concorrentes, supostamente visitas de pesquisa para analisar tendências de mercado. Isabela fazia perguntas detalhadas sobre estratégias de sourcing, abordagens de desenvolvimento de pessoal e técnicas de retenção de clientes, que Raymond nunca demonstrara interesse em entender. Ela estudava restaurantes de sucesso como eu, buscando inovações que pudessem ser adaptadas e aprimoradas, em vez de simplesmente admirar a estética superficial. Você tem a mente de um verdadeiro dono de restaurante, disse-me Isabela durante uma de nossas reuniões em um estabelecimento com produtos da fazenda à mesa do outro lado da cidade. A maioria das pessoas neste setor se concentra em ambiente e marketing. Você entende os fundamentos que criam um sucesso sustentável. Suas palavras tinham um peso que os elogios de Raymond jamais tiveram. Isabela construiu sua reputação identificando talentos genuínos e apoiando empreendedores capazes de executar visões complexas. Quando ela ofereceu apoio financeiro para empreendimentos futuros, eu sabia que ela estava investindo em habilidades que havia avaliado pessoalmente, em vez de acreditar em alegações indiretas sobre o meu potencial. Enquanto isso, minhas conversas com Marcus Thompson revelaram a extensão da resistência silenciosa da equipe à liderança de Raymond. Todo o restaurante funcionava de acordo com os sistemas que eu havia estabelecido, com os funcionários seguindo minhas orientações, enquanto ignoravam diplomaticamente as diretrizes contraditórias de Raymond. Mantemos registros detalhados de tudo, explicou Marcus durante uma de nossas sessões de inventário no final da noite. Quando o Sr. Raymond contradiz suas instruções, documentamos a conversa e seguimos suas orientações originais. Quando ele sugere mudanças no cardápio que comprometam a qualidade, registramos suas sugestões e explicamos por que elas não funcionariam. Patrícia, nossa sommelier, foi particularmente cuidadosa ao documentar a ignorância de Raymond sobre a seleção de vinhos. Ela manteve registros de casos em que ele não conseguiu identificar variedades básicas, conversas em que demonstrou uma incompreensão fundamental dos princípios de harmonização e reuniões em que tentou ignorar suas recomendações profissionais com base em considerações de custo que ignoravam as implicações para a experiência do cliente. Os garçons tinham seu próprio sistema de documentação, registrando a incapacidade de Raymond de explicar os itens do menu que ele supostamente criou, sua tendência a fazer promessas sobre capacidades de serviço que excediam nossa capacidade real e seu hábito de culpar a equipe por problemas resultantes de sua própria ignorância operacional. Essa documentação coletiva criou um argumento sólido para o meu verdadeiro papel no sucesso da Victoria's Table. A equipe não era apenas leal a mim pessoalmente. Eles estavam protegendo os padrões profissionais que tornavam seu local de trabalho bem-sucedido e sustentável.
Trabalhando com meu advogado, Robert, iniciei o processo de proteção legal da propriedade intelectual que desenvolvi ao longo do nosso casamento. As técnicas únicas de preparo de alimentos que criei com Marcos. As receitas exclusivas que diferenciavam nosso cardápio dos concorrentes, os sistemas de gestão exclusivos que garantiam a qualidade consistente do serviço. Todas essas inovações precisavam de proteção formal em meu nome. Robert abordou cada processo metodicamente, garantindo que pudéssemos documentar que minhas inovações precediam quaisquer reivindicações que Raymond pudesse fazer. Os diários de desenvolvimento que eu mantinha forneciam evidências cruciais das datas de criação e dos processos de evolução. Correspondências por e-mail com fornecedores, anotações de sessões de treinamento da equipe e análises de feedback de clientes corroboravam minha propriedade dos sistemas que tornaram a Victoria's Table um sucesso. Esses pedidos de patente criaram clareza jurídica sobre a titularidade da propriedade intelectual, explicou Robert durante uma de nossas sessões de estratégia. Se Raymond tentar reivindicar essas inovações durante o processo de divórcio, podemos demonstrar conclusivamente que elas se originaram do seu trabalho e expertise. Cada ação judicial representava mais um muro na fortaleza que eu estava construindo em torno das minhas conquistas profissionais. Raymond acreditava possuir um império construído com base em sua visão e liderança. Ele acabaria descobrindo que tudo que considerava sua propriedade sempre pertencera legalmente à mulher cujas contribuições ele havia sistematicamente minimizado. Os registros de marca para nossos pratos exclusivos e protocolos de serviço exclusivos criaram camadas adicionais de proteção. Se Raymond tentasse replicar nossos conceitos em restaurantes futuros, descobriria que as inovações que ele alegava serem suas estavam legalmente protegidas em nome de outra pessoa. Os contratos de licenciamento para nossos sistemas de gestão ofereciam a proteção mais abrangente. Cada melhoria operacional que desenvolvi, cada protocolo de eficiência que implementei, cada metodologia de treinamento que criei podiam ser documentados e protegidos como inteligência de negócios proprietária, pertencente a mim pessoalmente, e não à nossa empresa conjunta. À medida que o inverno se transformava em primavera, minha vida dupla se tornava cada vez mais sofisticada. Durante o dia, eu representava a esposa solidária que facilitava o sucesso público de Raymond. À noite, trabalhava com advogados, contadores e profissionais do setor que reconheciam e valorizavam minhas reais capacidades. O contraste entre esses dois mundos se tornava mais nítido a cada mês. No mundo de Raymond, eu era a esposa prestativa que dava sugestões quando solicitada. No mundo profissional que eu estava construindo para mim, eu era a restaurateur inovadora cuja expertise inspirava respeito e interesse de investimento. Raymond permanecia completamente alheio às minhas atividades noturnas, confiante de que sua esposa passava o tempo livre lendo revistas de design e planejando eventos sociais. Sua arrogância o fazia ignorar os detalhes da minha rotina diária, presumindo que minha vida girava inteiramente em torno de sustentar suas ambições e administrar as responsabilidades domésticas. Essa suposição se provaria um de seus erros de cálculo mais custosos. Os erros de cálculo de Raymond estavam prestes a se tornar mais custosos do que ele poderia imaginar. Mas, primeiro, ele precisava executar o que acreditava ser seu golpe de mestre na guerra psicológica. O convite chegou numa manhã de quinta-feira no final da primavera, entregue por correio em um envelope de papel creme tão grosso que parecia luxuoso entre meus dedos. As letras douradas em relevo anunciavam uma noite de celebração, sem especificar exatamente o que celebraríamos. Presumi que representasse mais uma gala beneficente ou talvez um aniversário de empresa que exigiria minha presença como esposa solidária de Raymond. O momento me pareceu estranho. Raymond geralmente coordenava a nossa agenda social com semanas de antecedência, garantindo o máximo potencial de networking em cada evento que participávamos. O convite pareceu espontâneo, quase impulsivo, o que contrastava com sua abordagem metódica para aparições públicas. Escolhi um vestido azul marinho que ficaria bem em fotos e pratiquei meu sorriso social no espelho do banheiro, preparando-me para mais uma noite de desviar elogios para a suposta genialidade de Raymond, mantendo a fachada graciosa que se tornará natural. A rotina parecia mais exaustiva agora que eu entendia seu verdadeiro propósito, mas a apresentação continuou necessária até que meus preparativos legais estivessem completos. A noite de sábado chegou com um calor incomum para o final da primavera. Dirigi até nossa propriedade esperando encontrar o grupo habitual de sócios, potenciais investidores e figuras da sociedade que frequentavam os eventos de networking do Raymond. Mas, no momento em que entrei pela porta da frente, algo pareceu fundamentalmente errado. O ambiente era muito alegre, muito pessoal.
Os amigos e familiares de Raymond estavam reunidos em nossa sala de estar com uma empolgação que parecia dirigida especificamente a mim, em vez de comemorar qualquer conquista empresarial. A conversa parou quando entrei, substituída por olhares cúmplices e sorrisos mal contidos que me arrepiaram. Rebecca se aproximou imediatamente, seu abraço durando mais do que o normal enquanto sussurrava: "Esta vai ser uma noite memorável, Vitória. Espero que esteja preparada para surpresas." Suas palavras tinham um tom cortante que me fez recuar e observar seu rosto com mais atenção. Rebecca sempre me tratara com um ressentimento mal disfarçado, com ciúmes da minha relação próxima com Raymond e ressentida com o nosso sucesso nos negócios. Mas, naquela noite, sua expressão era quase de expectativa, como se ela estivesse esperando o espetáculo começar. Caminhei pela multidão, cumprimentando os convidados que responderam com um entusiasmo que parecia performático. Todos pareciam estar atuando em uma peça da qual eu era a única pessoa que não tinha recebido um roteiro. As conversas pareciam forçadas. O riso surgia em momentos estranhos e as pessoas ficavam olhando para os relógios como se estivessem esperando o início de um evento programado. Então eu a vi. Sofia estava parada no bar com uma taça de champanhe na mão e um sorriso que me embrulhou o estômago. Ela observava a festa com o ar de quem pertence ao grupo, alguém que tinha todo o direito de estar na minha casa, entre os amigos e familiares do meu marido. Sua linguagem corporal gritava propriedade enquanto acenava para os convidados que claramente sabiam exatamente quem ela era e por que estava ali. A história de diretora de marketing desapareceu instantaneamente. Sofia não estava ali a negócios. Ela estava ali como amante de Raymond, convidada para testemunhar qualquer humilhação que ele tivesse orquestrado para sua esposa. A constatação me atingiu com tanta força que precisei me apoiar em uma mesa próxima. Todos os convidados na sala sabiam. Seus olhares cúmplices, suas risadas contidas, sua excitação teatral. Todos faziam parte de uma conspiração planejada para maximizar meu constrangimento. Eu havia sido convidado para testemunhar minha própria execução pública, e todos os presentes tinham assentos na primeira fila para apreciar o espetáculo. Raymond apareceu ao meu lado, suas mãos pousando possessivamente na minha lombar, num gesto que antes parecia protetor, mas agora demonstrava propriedade. "Querida, você está deslumbrante esta noite. Que bom que você pôde vir à nossa pequena comemoração." "O que exatamente estamos comemorando?" perguntei, com a voz firme, apesar do frio na barriga. "Paciência", disse ele, com os olhos brilhando de expectativa. "Tudo será revelado no devido tempo." A equipe do buffet começou a se movimentar pela multidão com eficiência praticada, enchendo copos e se preparando para o que parecia ser uma apresentação formal. Notei vários convidados se posicionando em ângulos de visão ideais, a empolgação aumentando à medida que se aproximavam às 8h30. Às 8h em ponto, a equipe trouxe um bolo da cozinha. Uma cobertura branca cobria o que parecia ser uma criação de 3 camadas, elegante e cara, como tudo mais que Raymond insistia em fazer para suas exibições públicas. Mas, à medida que o bolo se aproximava, eu conseguia ler a inscrição decorativa que adornava sua superfície. "Finalmente livre." As palavras estavam escritas em cursiva elegante sobre a cobertura branca. Cada letra perfeitamente formada por um confeiteiro profissional que havia sido contratado para criar aquela mensagem específica. Não era um bolo de comemoração. Era uma declaração de independência, um anúncio público de que alguém estava sendo libertado de algo que considerava um fardo. Rebecca deu um passo à frente, erguendo sua taça de champanhe com um floreio teatral. A sala ficou em silêncio enquanto toda a atenção se concentrava na irmã de Raymond, cujo rosto estava corado de excitação e do que parecia suspeitamente uma satisfação maliciosa. "Senhoras e senhores", anunciou ela, sua voz ecoando claramente pela sala repentinamente silenciosa. "Esta noite celebramos novos começos e a coragem de eliminar pesos mortos de nossas vidas. Um brinde à liberdade, à felicidade autêntica e a finalmente viver a vida que merecemos." Cada palavra soava como um golpe físico. Os convidados irromperam em aplausos e risos, com um entusiasmo genuíno agora que o verdadeiro propósito da noite havia sido revelado. Fiquei paralisado entre pessoas que eu considerava família, compreendendo com clareza cristalina que elas se reuniram não para celebrar comigo, mas para celebrar a minha destruição. O bolo havia sido encomendado especialmente para este momento. O brinde de Rebecca havia sido ensaiado. A presença de Sofia havia sido planejada.
Cada detalhe daquela noite representava uma orquestração cuidadosa, planejada para infligir o máximo de dano psicológico, ao mesmo tempo em que fornecia a Raymond testemunhas de sua suposta libertação de um casamento indesejado. Raymond se aproximou de mim com a graça predatória de alguém que acreditava deter todo o poder. Em suas mãos, uma caixa de presente elegantemente embrulhada, do mesmo papel creme do convite, amarrada com uma fita dourada que combinava com as letras em relevo. Ele me entregou com um floreio teatral, os olhos brilhando de satisfação maliciosa. Vitória, querida, disse ele, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Tenho algo especial para você esta noite. Considere este o seu presente de formatura. Minhas mãos tremiam levemente enquanto desamarrava a fita, ciente de que todos na sala observavam minha reação. Dentro da caixa, aninhada em papel de seda, havia uma pilha de documentos legais. Papéis de divórcio já preparados, já arquivados, já carimbados com selos oficiais que os tornavam juridicamente vinculativos. Considere a formatura deste ano um fardo, anunciou Raymond, suas palavras projetadas para ecoar o brinde de Rebecca, mas com a máxima crueldade. A sala explodiu em risos e aplausos, seus amigos e familiares celebrando sua suposta sagacidade enquanto eu segurava a documentação do término legal do meu casamento. A natureza calculada dessa humilhação pública se revelou por completo. Raymond havia orquestrado cada detalhe para me destruir diante de testemunhas, garantindo que minha destruição fosse lembrada por todos que importavam em seus círculos sociais e profissionais. Ele se posicionou como vítima de um casamento fracassado, em vez de seu destruidor. O empresário de sucesso finalmente se libertou do peso morto que o prendia. Mas, enquanto eu olhava para os papéis do divórcio, algo inesperado aconteceu. Em vez da devastação que Raymond havia orquestrado para produzir naquela noite, senti algo que me surpreendeu. Libertação. Não do tipo que ele estava celebrando, mas algo muito mais profundo e perigoso. Raymond acabará de cometer o erro mais catastrófico de sua vida e era arrogante demais para reconhecê-lo. Os papéis do divórcio pareciam surpreendentemente leves em minhas mãos. Raymond estava diante de mim com aquela expressão satisfeita que usava ao fechar negócios lucrativos, seus olhos percorrendo a sala para avaliar a reação do público à sua performance teatral. Ele esperava lágrimas. Ele esperava colapso. Ele esperava que a esposa decorativa que ele estava descartando desmoronasse sob o peso da humilhação pública. Em vez disso, algo extraordinário aconteceu. A máscara social que eu havia usado por 3 anos finalmente caiu por completo, revelando alguém muito mais perigoso do que a mulher complacente de quem Raymond pensava estar se livrando. As lágrimas que ele havia orquestrado para produzir durante toda a noite nunca vieram. No lugar deles, senti uma clareza tão nítida que era quase física. Olhei para os documentos legais, notando os selos oficiais e as datas de arquivamento que provavam que Raymond vinha planejando aquele momento há semanas, possivelmente meses. Cada detalhe havia sido calculado para o máximo impacto psicológico. O ambiente público, as testemunhas, o bolo com sua mensagem cruel, até mesmo o momento, garantindo que eu seria pego completamente de surpresa, sem oportunidade de me preparar emocionalmente para o que ele pretendia ser minha destruição. Mas Raymond cometeu um erro fundamental de julgamento. Ele presumiu que me humilhar na frente de seus amigos e familiares me destruiria e me deixaria grata por qualquer acordo que seu acordo pré-nupcial perdido pudesse proporcionar. O que ele não conseguia entender era que todas as testemunhas da crueldade daquela noite se lembrariam de sua maldade calculada pelo resto da vida. Peguei uma caneta na mesa lateral próxima e assinei os papéis do divórcio com mãos notavelmente firmes. Cada assinatura parecia uma declaração de guerra, embora Raymond estivesse tão absorvido pela própria esperteza que não percebeu o perigo da minha cooperação. A sala assistiu fascinada enquanto eu preenchia a papelada que legalmente rompia nosso casamento, a excitação aumentando ao testemunhar o que acreditavam ser a vitória completa de Raymond sobre sua esposa indesejada. Pronto, eu disse, largando a caneta e encarando Raymond diretamente. Considere feito. Minha voz não continha nenhuma das emoções que ele esperava ouvir. Nenhuma súplica, nenhuma lágrima, nenhuma tentativa desesperada de salvar um relacionamento que aparentemente já havia terminado muito antes daquela noite começar. Os convidados murmuraram entre si, talvez surpresos com a minha compostura diante de tamanha crueldade deliberada. A expressão de Raymond cintilou brevemente com algo que poderia ser confusão, mas seu triunfo logo se reafirmou. Eu sabia que você seria razoável, Vitória. Você sempre foi prática. Prática.
Mesmo em seu momento de suposta vitória, ele conseguiu me diminuir uma última vez. A festa continuou ao nosso redor. Os convidados celebravam o que consideravam a libertação de Raymond de um fardo indesejado. Eu me movi no meio da multidão, aceitando condolências e votos de melhoras com a mesma elegância que sempre demonstrava em nossos eventos sociais. Mas, internamente, eu estava calculando, planejando, reconhecendo que Raymond tinha acabado de me dar a oportunidade perfeita para demonstrar exatamente quem tinha sido o cara prático em nosso casamento. À medida que a noite avançava, observei a dinâmica que se revelava quando as pessoas acreditavam que a diversão havia acabado. Sophie andava pela sala com confiança crescente, sem se preocupar mais em esconder seu relacionamento com Raymond ou seus planos para o futuro que compartilhariam. Ela discutia ideias de reforma para a casa com a naturalidade de alguém que já havia se mudado mentalmente para lá. Rebecca continuou sua atuação como a irmã solidária, comentando a coragem de Raymond em terminar um casamento mal-sucedido e sua sabedoria em escolher recomeçar. Suas palavras carregavam aquele veneno peculiar reservado a mulheres que se ressentem do sucesso alheio, finalmente tendo permissão para expressar sentimentos que havia reprimido por anos. Os amigos de Raymond o parabenizaram por sua perspicácia empresarial, tratando a dissolução do nosso casamento como mais uma transação lucrativa que ele havia executado com a precisão que lhe era característica. Falaram sobre sua futura liberdade para se concentrar inteiramente na expansão do império de restaurantes. Aparentemente sem saber que o império que celebravam pertencia inteiramente à mulher que estavam dispensando, o último convidado partiu por volta da meia-noite, deixando para trás taças de champanhe e pratos de bolo que testemunhavam sua celebração da minha suposta queda. Sophia e Raymond desapareceram imediatamente no quarto principal, suas risadas ecoando pela casa enquanto começavam o que eu presumi ser sua própria celebração particular do sucesso da noite. Sentei-me sozinha na sala de estar, cercada pelos destroços da festa que havia sido planejada para marcar minha ruína. O silêncio era profundo após horas de humilhação orquestrada, dando-me espaço para processar toda a extensão do que Raymond havia revelado sobre seu caráter e intenções. A crueldade não havia sido espontânea. Toda aquela noite representou meses de coordenação de planejamento com familiares e amigos que haviam sido recrutados para sua campanha de guerra psicológica. O brinde de Rebecca não foi improvisado. A mensagem do bolo não foi uma decisão de última hora. Até a lista de convidados foi cuidadosamente selecionada para incluir pessoas cuja presença maximizaria meu constrangimento, ao mesmo tempo em que proporcionaria a Raymond o público de que ele precisava para sua apresentação. Mas, ao analisar os eventos daquela noite, comecei a entender o quanto Raymond havia calculado mal. Sua necessidade de justificativa pública o levou a criar testemunhas de comportamento que revelavam seu verdadeiro caráter. Todos que riram de suas piadas cruéis se lembrariam de sua maldade calculada. Todos os convidados que participaram da celebração da minha humilhação acabariam reconhecendo que haviam testemunhado algo feio e deliberado. Mais importante ainda, Raymond tinha acabado de encerrar legalmente nosso casamento em circunstâncias que acionaram todas as proteções que meu pai insistira naquele acordo pré-nupcial que Raymond acreditava não existir mais. Sua celebração pública do divórcio, completa com testemunhas e provas fotográficas, ativou as mesmas salvaguardas legais que ele pensava ter eliminado. Peguei meu celular e disquei o número de Robert. Meu advogado atendeu no segundo toque, com a voz alerta apesar do horário avançado. Robert, eu disse, minha voz sem emoção que Raymond esperava ouvir naquela noite. É hora de executar nosso plano. As palavras soaram poderosas de maneiras que eu não esperava. Durante meses, eu vinha desempenhando o papel de esposa solidária enquanto construía a base para minha independência. Naquela noite, Raymond me forneceu a justificativa legal e a documentação pública de que eu precisava para demonstrar exatamente quem tinha sido a pessoa prática em nossa parceria. Vou começar a preencher a papelada logo de manhã, na segunda-feira, respondeu Robert. Tem certeza de que está pronto para isso? Nunca estive tão pronto para nada na minha vida. Assim que encerrei a ligação, meu telefone imediatamente começou a vibrar com mensagens recebidas. Marcus Thompson havia enviado uma mensagem perguntando se eu estava bem, depois de ter ouvido falar dos eventos da noite por meio de redes do setor de restaurantes. Isabela Rodrigues deixou uma mensagem de voz oferecendo todo o apoio que eu pudesse precisar. Sua mensagem transmitia respeito profissional e preocupação pessoal. Poucas horas depois do término da festa, pessoas que realmente entendiam minhas capacidades entraram em contato para me oferecer ajuda.
O contraste entre as respostas deles e as risadas cruéis que eu tinha suportado no círculo social de Raymond revelou tudo o que eu precisava saber sobre os relacionamentos que realmente importavam. Meu telefone continuou vibrando durante as primeiras horas da manhã, enquanto a notícia se espalhava pelas redes profissionais que eu havia cultivado durante meus meses de preparação estratégica. Fornecedores que trabalharam diretamente comigo. Profissionais do setor que respeitavam minha expertise. Contatos comerciais que valorizavam meu julgamento e inovação. Essas respostas demonstraram algo que Raymond nunca havia compreendido. Enquanto ele estava focado em aparições sociais e eventos de networking projetados para melhorar sua imagem pública, eu estava construindo relacionamentos profissionais genuínos baseados em competência e respeito mútuo. A base de lealdade e competência que essas ligações representavam me apoiaria em qualquer confronto que viesse com meu futuro ex-marido. Raymond havia comemorado o que acreditava ser sua vitória sobre uma esposa indesejada. Ele não fazia ideia de que acabará de declarar guerra a alguém que passará meses se preparando exatamente para aquele momento. Ao amanhecer em nossa propriedade, percebi que a mulher que assinará os papéis do divórcio em uma sala cheia de estranhos rindo já havia ido embora. Em seu lugar, sentou-se alguém que entendia a diferença entre ser subestimado e ser desvalorizado. Alguém pronto para demonstrar que o império de Raymond nunca lhe pertencera. A manhã de segunda-feira chegou com uma sinfonia de máquinas jurídicas que levaram meses para ser construídas. Sentei-me na cozinha com café e observei o nascer do sol, sabendo que Raymond ainda dormia no andar de cima, ao lado de Sofia, completamente alheio ao fato de que seu mundo estava prestes a ruir por canais que ele nunca se dera ao trabalho de entender. Robert trabalhou durante todo o fim de semana, coordenando-se com instituições financeiras e departamentos jurídicos para garantir que todos os documentos fossem processados simultaneamente. O acordo pré-nupcial original, com apenas a assinatura de Raymond, forneceu a base legal para o que se tornaria a maior redistribuição de ativos que nosso Estado já presenciou nos últimos tempos. Exatamente às 9 horas, quando começava o dia de trabalho habitual de Raymond, chegava a primeira onda de notificações. Transferências bancárias sendo executadas automaticamente. Escrituras de imóveis sendo transferidas. Contas de investimento sendo negociadas com a eficiência que só se obtém com meses de preparação cuidadosa e documentação legal rigorosa. 65% de tudo que supostamente havíamos construído juntos estava sendo transferido para o meu nome com uma precisão brutal. Os restaurantes, os investimentos imobiliários, os portfólios que Raymond havia reunido com os lucros do império empresarial que eu havia criado. Todos os bens que ele considerava sua riqueza pessoal estavam desaparecendo em contas às quais ele não tinha acesso, protegidas por estruturas legais que ele nem sabia que existiam. Meu telefone vibrou com a primeira confirmação de Robert. Transferências iniciais concluídas. Contas bancárias garantidas. Transferências de propriedade protocoladas no cartório do condado. Contas de investimento congeladas aguardando redistribuição. Tudo está ocorrendo exatamente como planejado. Imaginei a confusão de Raymond quando sua rotina matinal habitual foi interrompida por funcionários do banco e gestores de investimentos tentando explicar por que suas contas ficaram subitamente inacessíveis. O acordo pré-nupcial que ele pensava ter sido eliminado seria mencionado em todas as conversas, com seus termos claros e inequívocos, apesar de sua certeza de que tais proteções não existiam mais. A segunda onda de devastação chegaria quando Raymond tentasse conduzir os negócios normalmente. Todas as inovações que ele alegava serem sua propriedade intelectual haviam sido legalmente protegidas em meu nome durante os meses que passei construindo minha base estratégica. Pedidos de patente protocolados com documentação comprovando minhas datas de criação precederam suas reivindicações públicas por margens substanciais. Registros de marcas registradas para receitas exclusivas e sistemas de gestão proprietários que tornaram a Vitória Stable lucrativa e diferenciada. As técnicas únicas de preparo de alimentos que atraíram críticos gastronômicos e diferenciaram nosso restaurante da concorrência pertenciam inteiramente a mim, por meio de proteções de patentes que Raymond nem sabia que estavam sendo registradas. As harmonizações exclusivas de vinhos que receberam aclamação da crítica e conquistaram clientes recorrentes foram documentadas como minhas inovações, com correspondências por e-mail e notas de desenvolvimento comprovando suas origens. Os programas de fornecimento sustentável que atraíram clientes ecologicamente conscientes e geraram cobertura positiva da mídia foram registrados em meu nome, com documentação completa de seu processo de desenvolvimento.
Raymond descobriria que sua suposta propriedade intelectual havia desaparecido da noite para o dia, deixando-o com direitos sobre nada mais do que espaços vazios em restaurantes e conceitos emprestados que ele não poderia mais usar legalmente. Cada sistema, cada processo, cada inovação que tornou nosso negócio bem-sucedido pertencia à mulher que ele acabará de humilhar e descartar publicamente. Meu segundo café foi interrompido por uma ligação de Isabela Rodrigues. Vitória, a notícia já está se espalhando pelas redes do setor. Queria que você soubesse que meu consórcio está preparado para negociar imediatamente as ações restantes de Raymond na Vitória Stable. O setor de restaurantes operava com base em relacionamentos e reputação, ambos sistematicamente subestimados por Raymond durante os anos em que assumiu o crédito por trabalhos para os quais não contribuiu. A notícia do nosso divórcio e da redistribuição de bens circulava pelas redes profissionais com a velocidade que só advém do interesse genuíno em resultados que afetam colegas respeitados. 3 grupos de investimento distintos me procuraram para discutir oportunidades de aquisição, continuou Isabela. A participação de 35% de Raymond estará disponível pelo valor de mercado, mas suspeito que ele se sentirá motivado a vender rapidamente assim que entender sua situação financeira. Dentro de 48 horas da festa de divórcio que deveria celebrar a libertação de Raymond, sua participação restante no negócio que havíamos construído juntos seria transferida para mim por meios totalmente legais, algo que ele jamais havia previsto. Sua necessidade de liquidez imediata para manter seu estilo de vida o forçaria a aceitar quaisquer ofertas disponíveis, e o consórcio de Isabela estava posicionado para adquirir suas ações e transferir imediatamente a propriedade integral para mim. A ironia era requintada. Raymond havia orquestrado uma celebração pública do abandono de sua esposa supostamente incômoda, criando testemunhas de um comportamento que justificava toda a proteção legal que meu pai havia insistido. Sua crueldade havia ativado as próprias salvaguardas que ele pensava ter eliminado, enquanto sua arrogância o cegara para os relacionamentos profissionais que completariam sua destruição. Ao meio-dia, eu estava pronto para retornar à mesa da vitória como seu único proprietário. A equipe aguardava ansiosamente notícias sobre seu futuro sob a nova gestão, incerto se o divórcio de Raymond afetaria sua segurança no emprego ou suas condições de trabalho. A lealdade deles durante meses de preparação estratégica havia sido inestimável, mas eu queria que entendessem que seu apoio seria recompensado e não subestimado. Entrei pela cozinha, onde Marcus Thompson revisava os cronogramas de preparação com os cozinheiros. A conversa parou quando eles me notaram, seus rostos refletindo preocupação com anúncios que poderiam afetar seus meios de subsistência. Tenho novidades sobre o dono do restaurante, eu disse, minha voz ecoando claramente pela cozinha repentinamente silenciosa. A partir desta manhã, sou a única dona do Vitória Stable. O silêncio durou vários segundos antes de Marcos começar a aplaudir, suas mãos calejadas criando um som que ecoou nas superfícies de aço inoxidável ao nosso redor. Os aplausos se espalharam pela cozinha enquanto outros funcionários se juntavam a ele, com alívio palpável ao perceberem que a pessoa que sempre compreenderá e valorizará suas contribuições agora controlava completamente o ambiente de trabalho. Vários garçons enxugaram lágrimas de alegria, e sua reação emocional revelou o quanto se preocupavam em trabalhar sob o controle total de Raymond. Eles testemunharam sua tendência a ignorar as percepções dos funcionários, sua ignorância sobre detalhes operacionais que afetavam o trabalho diário e sua indiferença às oportunidades de desenvolvimento profissional que eu sempre tentei oferecer. O que isso significa para o Sr. Raymond? Perguntou Patrícia, nossa sommelier, com a voz carregada de curiosidade em vez de preocupação. O Sr. Raymond precisará encontrar outras oportunidades, respondi. Sua participação acionária na Vitória Stable foi transferida para investidores que acederam imediatamente para mim. Os funcionários da cozinha trocaram olhares que refletiam anos de frustração com a liderança ausente e a incompetência operacional de Raymond. Eles haviam protegido o restaurante de suas decisões equivocadas, seguindo minhas orientações, documentando seus erros e mantendo os padrões que mantinham nossos clientes satisfeitos e fiéis. Marcos deu um passo à frente, com uma expressão séria apesar do clima de festa. Senhora Vitória, queremos que saiba que todos nesta cozinha acreditam que você é a razão do sucesso deste restaurante. Sempre soubemos quem realmente construiu o que temos aqui. Suas palavras carregavam o peso da experiência coletiva, representando os membros da equipe que me observaram desenvolver cada aspecto da nossa operação, enquanto Raymond reivindicava o crédito em aparições públicas e entrevistas na mídia. A validação deles foi mais significativa do que qualquer prêmio empresarial ou reconhecimento do setor que eu já tivesse recebido.
A tarde trouxe um fluxo constante de ligações telefônicas de fornecedores, profissionais do setor e contatos comerciais que souberam da mudança de propriedade e queriam confirmar seus relacionamentos contínuos com a Vitória Stable. Cada conversa reforçou minha compreensão de que a rede profissional que construí durante anos de gestão operacional pertencia inteiramente a mim, e não ao homem que representava publicamente o nosso negócio. A ausência de Raymond nessas atividades de construção de relacionamentos criou uma vulnerabilidade que ele nunca reconheceu. Enquanto ele se concentrava em eventos de networking e conferências do setor que fortaleciam sua imagem pública, eu cultivava os relacionamentos operacionais que de fato sustentavam o sucesso do nosso negócio. Os fornecedores que forneceram nossos ingredientes me conheciam pessoalmente e confiavam em meu julgamento sobre os padrões de qualidade. Os profissionais de serviço que fizeram a manutenção dos nossos equipamentos trabalharam diretamente comigo para garantir o desempenho ideal. Os consultores de marketing que entenderam o posicionamento da nossa marca desenvolveram suas estratégias com base em conversas comigo sobre metas de experiência do cliente e diferenciação competitiva. Raymond descobriria que o império empresarial que ele pensava possuir sempre dependeu de relacionamentos que ele nunca se preocupou em construir ou manter. Sua persona pública como um restaurador de sucesso era sustentada inteiramente pela minha experiência operacional e rede profissional. Ao final do dia, sentei-me no que agora era meu escritório, revisando relatórios financeiros que documentavam a transformação completa da minha situação. A mulher que assinará os papéis do divórcio em uma sala cheia de estranhos rindo tornará-se a única proprietária de um império de restaurantes construído com base em sua própria experiência e relacionamentos profissionais. A crueldade calculada de Raymond fornecer a justificativa legal para tudo o que se seguiu. Sua comemoração pública de se livrar da esposa incômoda ativou proteções que transferiram sua riqueza para a mulher que a havia conquistado por meio de anos de pensamento estratégico e excelência operacional. O som do carro de Raymond no estacionamento chegou até mim pela janela do meu escritório exatamente uma hora após meu anúncio à equipe. Eu já esperava sua chegada, sabendo que alguém inevitavelmente o contataria sobre a mudança de propriedade e a comemoração que isso havia provocado entre os funcionários, que nunca haviam demonstrado tanto entusiasmo por sua liderança. Observei-o pelo monitor de segurança enquanto ele saía de seu BMW, com os movimentos confiantes de um homem que ainda acreditava ser dono do prédio em que estava entrando. Sua expressão demonstrava leve irritação em vez de preocupação, sugerindo que ele encarava a situação como um pequeno problema administrativo que poderia ser resolvido com o charme e a autoridade com os quais sempre contará para lidar com complicações inconvenientes. Raymond entrou pela sala de jantar principal em vez da cozinha, uma escolha que refletia sua preferência por entradas teatrais em detrimento da eficiência operacional. Ele parou perto do balcão da recepcionista, observando o restaurante com o ar proprietário de alguém inspecionando seus domínios. Os funcionários que notaram sua chegada continuaram seu trabalho sem a deferência que ele se acostumara a receber. Marcus Thompson emergiu da cozinha, com uma expressão neutra, porém alerta, enquanto se aproximava de Raymond, perto do balcão do bar. A conversa foi breve, consistindo principalmente de Marcus explicando a transferência de propriedade e seus efeitos imediatos nas operações do restaurante. O rosto de Raymond passou por uma transformação notável durante essa conversa, alternando entre descrença, raiva e o que parecia ser um cálculo desesperado, à medida que a extensão de sua situação se tornava clara. "Onde está Vitória?" perguntou Raymond, com a voz carregada de uma rispidez que sugeria que ele estava lutando para manter a compostura. "Preciso falar com ela imediatamente sobre esse mal-entendido." Marcus o conduziu até minha sala e, em poucos minutos, Raymond estava parado na porta, sua expressão cuidadosamente controlada mal contendo as emoções que se agitavam sob a superfície. Ele sempre se orgulhara de sua capacidade de conduzir conversas difíceis por meio de charme estratégico e persuasão calculada, mas aquela situação claramente excedia seu repertório habitual de técnicas de manipulação social. "Vitória, precisamos discutir essa situação racionalmente", começou ele, com a voz adotando o tom condescendente que usava ao tentar lidar com o que considerava minhas reações emocionais a decisões de negócios. "Eu entendo que você esteja chateada com o divórcio, mas envolver o restaurante em nossos problemas pessoais não é apropriado para nenhum de nós." Permaneci sentado atrás da mesa que se tornará minha por vias legais que ele jamais imaginara, permitindo que ele se levantasse enquanto eu controlava a dinâmica da conversa. "Por favor, sente-se, Raymond. Precisamos mesmo discutir a situação, embora eu suspeite que tenhamos perspectivas diferentes sobre o que precisa ser esclarecido." Ele sentou-se na cadeira em frente à minha mesa, com a postura rígida e uma tensão mal controlada.
Este restaurante representa o meu sonho, a minha visão do que poderíamos construir juntos na indústria da hospitalidade. Você não pode simplesmente tirar tudo que trabalhei para criar só porque está com raiva do fim do nosso casamento. As palavras pairavam no ar entre nós, carregando todas as ilusões acumuladas que Raymond havia construído sobre seu papel no sucesso do nosso negócio. Observei seu rosto, notando a convicção genuína por trás de suas afirmações, a crença absoluta de que o império de restaurantes ao nosso redor havia se originado de sua visão, e não da minha expertise e gestão operacional. Raymond, eu disse, com a voz carregada do mesmo tom frio e factual que eu havia aperfeiçoado durante meses de preparação estratégica. Este restaurante sempre foi o trabalho da minha vida. Você serviu apenas como o rosto que eu permiti que o representasse publicamente. A declaração desfez anos de mentiras e falsas alegações acumuladas com precisão cirúrgica. A expressão de Raymond mudou de uma autoridade confiante para algo próximo do pânico ao confrontar a realidade de que todos os aspectos do nosso sucesso tinham se originado das minhas inovações, e não da sua suposta perspicácia empresarial. Isso não é verdade, disse ele. Elevou a voz ligeiramente enquanto lutava para manter a narrativa que sustentava a sua identidade profissional. Eu desenvolvi os conceitos. Garanti o financiamento. Construí os relacionamentos que tornaram este lugar um sucesso. Você garantiu financiamento com base nos planos de negócios que criei? Respondi, pegando uma pasta da gaveta da minha mesa que continha a documentação que comprovava minhas alegações. Você construiu relacionamentos com investidores apresentando as inovações que desenvolvi na cozinha com Marcos e sua equipe. Cada item do cardápio, cada procedimento operacional, cada protocolo de atendimento ao cliente teve origem no meu trabalho, e não nas suas atividades de networking. Abri a pasta e espalhei vários documentos sobre a mesa. Cada um deles representava mais uma evidência que contradizia a versão de Raymond sobre o nosso histórico empresarial. Anotações de desenvolvimento escritas à mão. Correspondências por e-mail com fornecedores que antecederam seu envolvimento em meses. Manuais de treinamento que eu havia escrito para funcionários que nunca haviam recebido orientação de Raymond sobre padrões operacionais. Raymond olhava para os documentos com crescente compreensão de que sua identidade profissional havia sido construída sobre alicerces que pertenciam inteiramente a outra pessoa. A revelação estava destruindo não apenas suas reivindicações atuais, mas também toda a sua compreensão de suas próprias capacidades e contribuições para o nosso sucesso compartilhado. Os designs dos cardápios, o relacionamento com os fornecedores, os programas de treinamento da equipe, continuei. Todos esses sistemas foram criados com base na minha expertise e mantidos pelo meu envolvimento diário na gestão operacional. Você reivindicou o crédito por inovações que não poderia ter concebido e recebeu reconhecimento por relacionamentos que nunca se preocupou em construir ou manter. O telefone dele não parava de vibrar durante toda a nossa conversa e ele finalmente atendeu uma das chamadas com óbvia relutância. A breve conversa que ouvi confirmou o que eu esperava que acontecesse. Sofia estava ligando para informá-lo de que não estaria disponível no futuro próximo. Seu tom de voz não transmitia nada do calor e do apoio que ele havia desfrutado durante os meses em que planejaram sua libertação do nosso casamento. Raymond encerrou a ligação com uma expressão atordoada que revelava mais uma camada de seu colapso psicológico. A mulher que celebrara seu divórcio e incentivara seu tratamento cruel comigo o abandonara no momento em que sua riqueza e status evaporaram. Sua natureza oportunista fora revelada por circunstâncias que a privaram das vantagens materiais que ela esperava herdar do relacionamento. Sofia não retornará suas ligações, observei, notando a rapidez com que seu prêmio de consolação romântica havia desaparecido, junto com seus recursos financeiros. Relacionamentos construídos com base em vantagens materiais raramente sobrevivem à remoção dessas vantagens. A observação pareceu completar sua destruição psicológica, removendo seu sistema de apoio emocional, assim como os processos judiciais haviam eliminado sua base profissional. Raymond sentou-se na cadeira em frente à minha mesa, não mais o empresário confiante que orquestrara minha humilhação pública, mas alguém que começava a entender a verdadeira extensão de seus erros de cálculo. Abri outra gaveta da mesa e retirei um envelope que combinava com o estilo elegante de apresentação que Raymond usará ao entregar os papéis do divórcio em sua celebração da minha suposta destruição. A simetria era intencional, criada para lembrá-lo da crueldade teatral que ele demonstrara quando se acreditava no controle do fim do nosso relacionamento. Tenho uma proposta para você, Raymond, eu disse, colocando o envelope sobre a mesa entre nós.
Dada a sua situação financeira atual e as complicações legais envolvendo suas reivindicações anteriores de propriedade, estou preparado para lhe oferecer um emprego na Victoria Stable. Sua expressão mudou para algo próximo da descrença enquanto ele processava as implicações da minha oferta. Emprego. Você está me oferecendo um emprego no meu próprio restaurante. Em que restaurante nunca foi seu? Corrigi, mantendo o mesmo tom condescendente que ele usará ao declarar que minha formatura não era mais um fardo. Estou lhe oferecendo uma vaga de gerente assistente, subordinado a Marcus Thompson, com responsabilidades por tarefas operacionais básicas e treinamento em atendimento ao cliente. Deslizei o envelope sobre a mesa, observando-o abri-lo e revelar um contrato de trabalho que especificava suas atribuições, salário e estrutura de subordinação. A remuneração era justa e os benefícios, adequados, mas a função representava uma inversão completa da hierarquia que ele presumia que sempre o colocaria acima dos funcionários que ele havia demitido como subordinados. O salário proporcionará renda suficiente para manter um estilo de vida razoável, continuei, embora obviamente não no nível a que você se acostumou quando reivindicava o crédito por inovações que pertenciam a outras pessoas. Considere este desenvolvimento profissional uma oportunidade de finalmente aprender o negócio que você diz entender. Raymond olhou fixamente para o contrato de trabalho, seu rosto refletindo a magnitude de sua transformação de dono de restaurante para funcionário iniciante. O homem que celebrara o divórcio de sua esposa incômoda estava descobrindo que o fardo, na verdade, o carregara durante todo o casamento, sustentando seu estilo de vida e reputação com conhecimentos que ele mesmo nunca se dera ao trabalho de desenvolver. A escolha diante dele era clara. Aceitar um emprego sob a supervisão de funcionários que ele até então ignorava, ou enfrentar o desemprego em um setor onde sua falta de qualificações genuínas havia sido exposta pelo colapso de sua credibilidade. Suas mãos tremiam levemente enquanto segurava o contrato, e percebi que Raymond estava finalmente começando a entender exatamente quem havia sido o cara prático em nossa parceria. Raymond assinou o contrato de trabalho com as mãos ligeiramente trêmulas, sua assinatura contrastando fortemente com os floreios confiantes que outrora caracterizavam seus negócios. A transformação estava completa, embora nenhum de nós compreendesse plenamente suas implicações naquele momento. O que eu pensava ser a conclusão da minha vingança foi, na verdade, o início de algo muito mais complexo e, em última análise, mais satisfatório. Minha primeira ação como único proprietário envolveu reestruturar a hierarquia da gestão do restaurante para refletir as contribuições reais que as pessoas vinham fazendo há anos. A promoção de Marcus Thompson a chefe executivo e sócio proprietário representou mais do que uma decisão de negócios. Reconheceu uma expertise que Raymond havia sistematicamente ignorado, ao mesmo tempo em que se apropriava do crédito por inovações colaborativas originadas em nossa cozinha. Marcus, eu disse durante nossa primeira reunião oficial como sócios, esta participação acionária reflete suas contribuições reais para o sucesso do Victoria Stable. O desenvolvimento do cardápio, o treinamento da equipe, os padrões de qualidade que nos garantiram a reputação. Essas conquistas merecem reconhecimento formal. Seu rosto envelhecido demonstrava uma emoção que ele raramente demonstrava em ambientes profissionais. Senhora Vitória, eu nunca esperei esse nível de reconhecimento. O Sr. Raymond sempre deixou claro que os funcionários da cozinha eram funcionários, não sócios. A ascensão de Patrícia à diretora de bebidas teve um significado semelhante. Durante anos, ela desenvolveu programas de vinhos aclamados pela crítica, enquanto Raymond menosprezava sua expertise em reuniões com investidores, alegando que suas escolhas se baseavam em sua orientação e não em seu conhecimento profissional de variedades e harmonizações gastronômicas. Os garçons que memorizaram minhas rotações sazonais do cardápio e recomendações de vinhos receberam promoções formais que os transformaram de anotadores de pedidos em assistentes de sommelier certificados com oportunidades de crescimento profissional. Suas reações emocionais revelaram quanto tempo esperaram pelo reconhecimento das habilidades que desenvolveram através da dedicação a padrões que Raymond nunca se preocupou em entender. Essas promoções criaram uma cultura de trabalho baseada em mérito e contribuição real, em vez de hierarquia e autoridade emprestada. As reuniões de equipe que se seguiram à minha transição de propriedade foram fundamentalmente diferentes das apresentações que Raymond havia conduzido, nas quais distribuía diretrizes sobre procedimentos que não havia desenvolvido, enquanto respondia a perguntas sobre sistemas que não conseguia explicar. Mas a transformação mais profunda envolveu o próprio Raymond. Uma semana após assinar seu contrato de trabalho, ele compareceu ao seu primeiro turno vestindo o uniforme padrão de garçom, feito sob medida para suas medidas.
Vê-lo recebendo pedidos de clientes que o conheciam como dono do restaurante me proporcionava uma satisfação que superava qualquer vitória financeira que eu já tivesse alcançado. Através dos monitores de segurança do meu escritório, eu ocasionalmente o observava limpando as mesas metodicamente e reabastecendo os suprimentos sob a supervisão paciente de Marcos. A ironia era perfeita. Raymond estava finalmente aprendendo os fundamentos das operações de restaurantes, entendendo pela primeira vez como o negócio que ele alegava dominar realmente funcionava na prática. Marcos provou ser um excelente supervisor, tratando Raymond com cortesia profissional e garantindo que ele entendesse que um desempenho competente era necessário, e não presumido. Suas interações revelaram a diferença entre autoridade conquistada e status emprestado. Marcos inspirava respeito por sua expertise demonstrada, enquanto Raymond descobria o que significava construir credibilidade por meio de contribuições diárias, em vez de aparições públicas. Como nosso mais novo membro da equipe está se adaptando às suas responsabilidades, perguntei a Marcos durante uma de nossas avaliações operacionais semanais. Ele está aprendendo, respondeu Marcos diplomaticamente. A transição da reivindicação de expertise para o desenvolvimento de habilidades reais exige ajustes significativos, mas ele está demonstrando melhora nos protocolos básicos de serviço. Os clientes que reconheceram Raymond de sua função anterior como proprietário demonstraram reações que variaram da confusão à diversão mal disfarçada. Alguns pediram outros garçons, incomodados com o constrangimento de serem atendidos por alguém que conheciam em posição de autoridade. Outros pareciam gostar da novidade e da dinâmica inversa. Embora Raymond lidasse com essas interações com mais elegância do que eu esperava, sua transformação uniforme representava a justiça poética em sua forma mais pura. Raymond vivenciava a mesma invisibilidade e rejeição que impunha aos outros, enquanto aprendia o que era uma contribuição genuína pela primeira vez em sua carreira profissional. O homem que sistematicamente se apropriava do crédito pelo trabalho alheio estava finalmente criando valor por meio de seus próprios esforços, por mais modestos que fossem. 6 meses após o início da contratação de Raymond, a Victoria Stable recebeu a notificação de sua primeira indicação ao Prêmio James Beard. O reconhecimento reconheceu especificamente a inovação em práticas gastronômicas sustentáveis, citando nosso compromisso com a produção local e técnicas de preparo com desperdício zero, que eu havia desenvolvido durante os anos em que Raymond reivindicava o crédito por iniciativas ambientais que ele não poderia ter concebido ou implementado. A carta de indicação mencionava programas específicos que eu havia desenvolvido com agricultores locais e sistemas de gestão de resíduos que eu havia projetado para minimizar nosso impacto ambiental. Essas inovações foram atribuídas à liderança de Raymond durante os anos em que ele apresentou meu trabalho como sua visão. Mas a pesquisa da Fundação James Beard identificou as verdadeiras origens das nossas práticas sustentáveis. A leitura daquela carta de indicação proporcionou uma justificativa que ia além da satisfação pessoal. O reconhecimento profissional da organização mais respeitada do setor validou uma expertise que havia sido invisível durante meu casamento, ao mesmo tempo em que demonstrou que o verdadeiro potencial do restaurante só poderia ser realizado sob uma liderança reconhecida. A cerimônia de nomeação aconteceu em um hotel no centro da cidade, com profissionais da indústria de restaurantes reunidos para celebrar inovações que impulsionaram as artes culinárias e os padrões da hospitalidade. Participei como proprietária e diretora criativa do Victoria Stable, acompanhada por Marcos Thompson como chefe executivo e Patrícia como diretora de bebidas. Nossa mesa representava a colaboração autêntica, em vez de autoridade emprestada. Raymond permaneceu no restaurante naquela noite, trabalhando em seu turno programado sob a supervisão do nosso gerente assistente. A simetria era perfeita. Enquanto eu recebia reconhecimento por inovações que de fato havia criado, ele aprendia tarefas operacionais básicas que nunca se dera ao trabalho de dominar durante os anos em que assumiu a responsabilidade pelo nosso sucesso. O prêmio em si era menos importante do que o que representava. A indicação ao Prêmio James Beard reconheceu que a Victoria Stable havia atingido seu potencial máximo somente após reconhecer as verdadeiras fontes de sua inovação e expertise. O setor de restaurantes reconhecia uma excelência que sempre existiu, mas que havia sido ofuscada por falsas alegações e credibilidade emprestada. No final daquela semana, em meu escritório, revisando os planos de expansão para 3 novos estabelecimentos, refleti sobre a jornada que me trouxe até aquele momento. A mulher que assinará os papéis do divórcio em uma sala cheia de estranhos rindo fora substituída por alguém que entendia a diferença entre ser subestimada e ser desvalorizada. Minha vingança nunca foi sobre destruição, embora eu não tivesse entendido isso completamente no começo.
Tratava-se de uma revelação, de provar que tudo o que Raymond pensava possuir era uma ilusão desde o início. O império que ele acreditava estar perdendo nunca lhe pertencera. Eu simplesmente havia recuperado o que era meu e finalmente assumido o reconhecimento que sempre mereci. Através do monitor de segurança, vislumbrei Raymond reabastecendo as taças de vinho no salão, com movimentos cuidadosos e metódicos enquanto aprendia as técnicas adequadas com os funcionários que antes se submetiam à sua presença. Ele finalmente estava contribuindo com algo genuíno para a operação, embora suas contribuições fossem necessariamente modestas, dado seu conhecimento limitado dos fundamentos de restaurantes. A ironia não me passou despercebida. O emprego de Raymond na Victoria's Table representou seu primeiro trabalho honesto no setor de hospitalidade. Durante anos, ele reivindicou o crédito por inovações que não conseguiu replicar e recebeu reconhecimento por relacionamentos que não construiu. Agora ele estava aprendendo o que era contribuir de verdade, descobrindo a satisfação que advém de receber reconhecimento em vez de tomá-lo emprestado. Nossos planos de expansão criariam oportunidades para funcionários que demonstrassem expertise genuína, ao mesmo tempo em que forneceriam plataformas para inovações originadas de compreensão real, em vez de conhecimento teórico. O império da restauração continuaria a crescer sob uma liderança autêntica, apoiada por pessoas que entendiam a diferença entre desempenho e competência. A minha maior vitória não foi tirar tudo do meu adversário. Foi demonstrar que nada do que ele alegava lhe pertencia verdadeiramente. Se esta história de justiça calculada te cativou do começo ao fim, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Victoria assinou os papéis do divórcio com mãos firmes, transformando a humilhação pretendida por Raymond em sua declaração de guerra. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias emocionantes de triunfo e transformação. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum post.